a Deus. Graça e paz, igreja amada do Senhor Jesus. Vamos se colocar de pé. Motivo de alegria estarmos mais uma vez na casa do Senhor. E juntos adorarmos e exaltando aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Feche seus olhos, vamos interceder ao Senhor. Pai, queremos te render graças, louvor e adoração, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, ó Pai, por tudo que o Senhor irá fazer. Sim, Jesus, te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, toda exaltação aqui nesta noite, ó Pai, que o Senhor venha receber. Oh, Jesus, abençoa todos que estão aqui, ó Pai, que chegaram, que vieram para te adorar, te exaltar. Ó Deus, aquelas pessoas que estão a caminho, Pai, deste templo, Pai, que o Senhor venha abençoando, que o Senhor venha protegendo, Pai, guardando, livrando de todo mal. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos te adorar, Senhor, e te exaltar, porque Tu és a luz deste mundo, Tu és a nossa herança, Tu és o Deus da nossa salvação, Jesus. Recebe toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a Tua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o Seu sangue me libertou. Então diga: Jesus, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O Seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Então diga: resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a Sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o Seu sangue me libertou. Me libertou. Então declare: Jesus,
o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Quero ver essa igreja. Jesus, mistério da graça, o seu nome sobre todos, ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Então declare Jesus, Jesus, mistério da graça, o seu nome é Jesus, nome sobre todos, ele me salvou. Aplauda ele, ele te salvou, por isso ele é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia, glória a Deus. Aplauda mais forte, o Senhor merece. Aleluias. Vamos continuar celebrando ao Senhor com alegria. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplando sua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia em tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A cruz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome todos juntos, Jesus, Jesus em tua presença. Contemplamos tua face e rendemos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é perfeito. Estamos nós aqui. Eu quero ouvir vocês, cante só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar
Estamos nós só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós, estamos nós. Eu quero ver essa igreja só pra te adorar, nas palmas. Só pra te adorar e fazer e te dar e te dar. Estamos nós, mais uma vez com alegria, só pra dar e fazer teu nome e te dar. Estamos nós. Vamos com mais força só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia, aplauda Ele. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Quem veio adorar o Senhor, dá uma glória a Deus bem forte. Tá fraco, dá uma glória a Deus bem forte aí. Aleluia. Vamos continuar celebrando o Senhor, porque Ele está aqui. Ele está presente. A palavra do Senhor disse que se tivesse 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele estaria. Aleluia. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Então declare: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde viestes à terra que criaste, por amor ao pobre se fez. Então diga: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso
alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criastes, por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Quero ver sua igreja vir para adorar-te, vim para adorar-te. Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, tão maravilhoso. Então declare: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Declare mais forte: eu nunca saberei dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Eu vim para adorar-te, vim para dizer que és totalmente amável, tão maravilhoso. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Dos meus pecados lá na... Será que você pode declarar isso? Verei o preço dos meus pecados. Eu nunca saberei dos meus pecados. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar, Vem para dizer: és meu Deus, és totalmente amável, tão maravilhoso,
Querido Senhor, nós te agradecemos pela tua vinda a este mundo. O Senhor mudou todas as coisas ao vir buscar o que havia se perdido. Obrigado porque o Senhor foi que me encontrou. Não fui eu que te encontrei, foi o Senhor que me encontrou. Eu estava cego, perdido, e o Senhor me achou e me deu eterna salvação. E hoje estamos aqui para cantar o teu nome, para celebrar o teu nome. Temos prazer em te exaltar, em te louvar. Temos prazer em te engrandecer, em chamar pelo teu nome. Teu nome é lindo, é maravilhoso. E como diz a letra dessa canção, jamais saberemos o preço, porque foi o Senhor que pagou por nós. Hoje queremos dedicar as nossas vidas, queremos celebrar o nome do Senhor e declarar que, mais uma vez, obrigado, porque a tua luz veio ao mundo e a luz brilhou no meio das trevas e as trevas não pôde jamais apagar a sua luz. Obrigado, Jesus, tu és lindo, maravilhoso. Nós te exaltamos, Jesus, engrandecemos o teu nome. Nós não estamos aqui por uma data, estamos aqui por um fato. O Senhor veio a este mundo, tu és o Salvador de todos. Obrigado, Jesus, pela eterna salvação em teu nome e para a tua glória. Amém e amém. Vamos aplaudir forte a Jesus, a Ele a glória, a Ele a glória. Amém. Quantos pode dizer aleluia? Quantos pode dizer glória a Deus? Amém. Glória a Deus. Para você que está aqui hoje, graça e paz da parte daquele que vive e reina para todos sempre. E Feliz Natal, o verdadeiro Natal, que é Jesus que nasce em seu coração. Alguém pode dizer aleluia? Podeis assentar em nome de Jesus. Que bom que estamos juntos na casa do Senhor para celebrarmos a festa em família, como igreja. E quero compartilhar uma palavra breve para guardarmos no nosso coração. Quero convidar, por favor, você comigo no Evangelho de João. Vai comigo em João, capítulo 1, verso de número 6. João, capítulo 1, verso 6. A versão escolhida para essa noite é a nova versão transformadora NVT. Eu quero convidar você a ir comigo neste texto. Nós vamos estar lendo alguns textos do Evangelho, e agora em específico, João capítulo 1, verso 6. Se você está comigo, diga reino. Se encontrou, diga aleluia. Está fraco. Se você está comigo, diga reino. Se encontrou, diga aleluia. Amém. Agora sim. A Bíblia diz assim, irmãos, João capítulo 1, verso 6 diz: Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito de que, igreja? Da luz, a fim de que, por meio do seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Meu Deus, eu sei que eu já li essa passagem diversas vezes, mas tem dia que parece que o texto salta aos nossos olhos. Quando eu li essa parte do texto, aquele que é a verdadeira luz que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Meu Deus, eu fiquei imaginando isso. Este impacto é como eu já falei, como eu gosto de filme, é como quando você assiste um bom trailer, e aí você cria expectativa do filme, e diz assim, meu Deus, como vai ser esse filme? Você imagina ele pelo trailer. Quando eu li esse texto, eu fiquei imaginando a força da luz chegando ao mundo. E eu quero dizer, hoje à noite é uma noite muito especial, porque a luz de Cristo quer brilhar não somente dentro da igreja, quer brilhar dentro da sua casa, da sua família, no seu coração, na sua vida. Alguém pode dizer amém? E é exatamente sobre isso que Deus colocou em meu coração.
E eu fui buscar algumas coisas dentro dos outros evangelhos aqui, e eu quero compartilhar algo muito abençoador na nossa vida. A primeira verdade desta noite, acerca da luz que estava chegando no mundo, a primeira delas é que o nascimento de Jesus foi cercado de luz. Diga comigo, o seu nascimento foi cercado de luz. Quero convidar aqui a equipe, coloca aqui para mim, por favor, Lucas capítulo 2, a partir do verso 8, na nova tradução na linguagem de hoje. Lucas capítulo 2, verso 8, nós vamos ler até o verso de número 12. Se você está comigo, diga aleluia. Ok, então já saímos aqui, por enquanto, do Evangelho de João e estamos no Evangelho de Lucas, ok? Essa é a riqueza de termos 4 evangelhos. A Bíblia diz assim: naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Verso 9. Então o anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Alguém pode dizer glória a Deus? E eles ficaram com muito medo. E o texto diz, mas o anjo disse, não tenham medo. Alguém pode dizer glória a Deus? Vocês já perceberam como de fato, só um parêntese, a chegada de Jesus era um anúncio de boas notícias? Porque a Bíblia diz que quando o mensageiro também apareceu para Maria, ela também ficou com medo. E a palavra que o anjo disse a Maria foi, Maria, não tenha medo. A Bíblia diz também que aconteceu o mesmo com Zacarias, e o anjo disse, não tenha medo. Agora o anjo do Senhor aparece aos pastores, e a luz de Deus, a glória de Deus cerca os pastores, e a palavra é, não tenha medo. Então, irmãos, nós estamos encerrando o ano, vai começar outro, e nós não precisamos temer, porque temos a luz de Cristo em nós. Alguém pode dizer aleluia? É a mesma luz, o nascimento dele foi cercado de luz. A Bíblia diz, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. Ele será motivo de grande alegria também para todo o povo. Diga comigo, motivo de grande alegria. Irmãos, então eu não entendo como os crentes não conseguem celebrar uma noite como essa. Irmãos, o importante desta noite não é a data. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Não é a data, é o fato de Jesus ter vindo a este mundo como a luz para a salvação de todos nós. Alguém pode dizer glória a Deus? E a Bíblia diz que ele veio trazendo uma boa notícia, uma boa o quê? E isso significa evangelho, evangelho significa isso, boas novas, boas notícias. E a Bíblia diz que essa boa notícia, ela é motivo de grande o quê? De alegria, meu irmão, de grande alegria. Então essa é uma noite para celebrarmos, amém? É uma noite de grande o quê? Alegria. A Bíblia diz alegria também para todo o povo. Continue. Verso 11. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Está aqui o motivo da alegria. O motivo da nossa alegria não é uma coisa. O motivo da nossa alegria é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus, o Salvador, o Messias. E quantos aqui tem Jesus como seu Salvador? Pode dizer aleluia. Quantos aqui pode dizer aleluia? Aí a Bíblia diz, verso 12, esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada em uma manjedoura. Uau! Diga comigo, o sinal. Eu já preguei isso aqui uns anos passados. A ideia aqui da manjedoura é exatamente duas. Primeiro, Jesus, o sinal de Jesus está envolto em lençóis, significa que aquele menino estava chegando de uma forma muito simples, mas ele representava o presente de Deus para todos nós. Alguém pode dizer aleluia? E ele na manjedoura representa que aquele menino ali, de fato, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu irmão, a maior alegria que a gente pode ter na vida é saber
que os nossos pecados, todos eles foram perdoados para sempre e que nós vamos entrar no céu, não pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Cristo, porque nós temos um Salvador e o nome dele é Jesus. Alguém pode dizer aleluia? Mas a primeira coisa aqui que nós estamos falando essa noite é de que a Bíblia diz: a verdadeira luz estava chegando no mundo. Estava sendo anunciada, ela está chegando, ela está se aproximando, ela está vindo ao mundo. E quando ela veio, o nascimento de Jesus foi cercado de luz. Diga comigo, o nascimento, mais uma vez, o nascimento de Jesus foi cercado de luz. Quantos podem dizer aleluia? Vamos agora para o segundo ponto. O segundo ponto é: a sua chegada entre os homens foi cercada de luz. Sua chegada entre os homens foi cercada de luz. O momento do nascimento dele foi cercado de luz. Nós já vemos aqui o texto que a Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu e iluminou todos os pastores com a glória de Deus e disse: é nascido hoje, na cidade de Davi, em Belém, o Salvador, o Messias. Então, o nascimento dele foi cercado de luz. A chegada dele entre os homens também foi cercada de quê? De luz. Vamos voltar aqui agora um outro texto de um outro evangelho. Bote aqui para mim, por favor. Mateus, capítulo 21. Vamos ler primeiro o verso 2 e depois a gente salta para o 9. Bote aqui na NVT. Mateus 21, verso 2, depois a gente pula para o 9. Ok. Deixa eu ver se eu anotei a referência certa. Não, perdão. Primeiro é Mateus capítulo 2, de 1 a 2. Ok, obrigado. Aí a Bíblia diz assim: Jesus nasceu em Belém, na Judeia. Por isso que ele disse, Jesus nasceu na cidade de Davi. Belém era a cidade do rei Davi. Aí a Bíblia diz: durante o reinado de Herodes, diga comigo, o reinado de Herodes. Toda a igreja, o reinado de Herodes. Daqui a pouco eu vou dizer por que nós estamos repetindo isso. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém. Verso 2. E perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos o quê? Adorá-lo. Ok. Vamos só fazer aqui uma conexão antes da gente continuar. A primeira ideia aqui é a seguinte: quando Jesus nasceu, ele estava envolto em luz, cercado de luz, como eu falei. E a chegada dele entre os homens também foi cercada de luz, mas como a chegada dele mexeu com poderosos. Jesus, ele não é um mito, ele não é uma lenda, ele não é ficção. Jesus é, antes de tudo, um fato histórico, porque quando Jesus veio a esse mundo, ele caminhou no palco histórico de Herodes e Pilatos. Alguém está entendendo até aqui? Diga amém. Não há como negar a prova histórica de Jesus, porque ele caminhou entre homens que marcaram a história e estão registrados como Herodes e Pilatos. Agora, um grande detalhe aqui do texto é que o texto diz que esses sábios do Oriente, eles viram a estrela. E eles disseram: a estrela é dele, vimos a sua estrela. Alguém pode dizer aleluia? Diga comigo, Jesus é mais do que o rei dos judeus, é o rei do universo. Ele disse: nós vimos a sua estrela. Ok, aí pula por gentileza para o verso 9. Ok, após a conversa com o rei, os sábios seguiram o seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto aonde? No Oriente. Ela ia diante deles até que parou acima do lugar onde o menino estava. Verso 10. Quando viram a estrela, eles ficaram o quê? Vocês percebem a singularidade? Quando o anjo do Senhor apareceu aos pastores, eu vim trazer boas notícias. Hoje na cidade de Belém, na Judeia, nasceu o rei de vocês, o Messias, o Salvador do mundo. E eu trago boas notícias de grande o quê?
Alegria. A Bíblia diz que quando eles viram a estrela, eles ficaram o quê? Alegre, meu irmão. Essa é a verdadeira alegria que o mundo não pode dar. O mundo não pode nos dar essa alegria. É a alegria que o mundo não pode nos dar. É a alegria que vem de dentro para fora. É a alegria que não são das coisas, de uma coisa. É a alegria que vem de Jesus. Você tem essa alegria. Aí o verso 11 diz: ao entrar na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Uau! Vocês entendem o impacto disso? Eu fico, irmãos, a gente às vezes tira como é que eu poderia dizer, a emoção da coisa. Lemos de forma muito superficial e mecânica, mas quantos tempo eles viajaram? Alguns historiadores dizem que eles levaram pelo menos de 4 a 6 dias viajando para ver Jesus. E um detalhe no texto é que nós achamos que a estrela guiou os sábios para Belém, mas os sábios sabiam da profecia. Então eles sabiam que Jesus tinha nascido em Belém, o Messias. Belém não era o alvo do guiar da estrela. O texto diz que os sábios, quando chegaram, Jesus já havia nascido, porque o texto diz que eles estavam numa casa, e não com o menino na manjedoura. Eles estavam mais na área do estábulo. Alguém está entendendo isso ou não? O menino já havia nascido, e ele agora estava em uma casa. Então os sábios chegaram um tempo depois dos pastores. Os pastores viram Jesus assim que nasce. Por isso que eu disse, o nascimento dele foi cercado de luz. Mas também a chegada dele entre os homens também foi cercada de luz. Os poderosos ficaram com medo quando ouviram os magos dizerem: chegou o rei dos judeus. E quando eles chegaram em Belém, a estrela guiou os sábios para casa, onde Jesus estava. Está claro aqui, sim ou não? Eles sabiam que, eles disseram, nós lemos a profecia, o Messias vai nascer em Belém. E quando eles entram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, se prostraram e adoraram. Vocês percebem? Era só um menino, mas eles não viram o menino, eles viram o rei. Nós precisamos hoje, pelo Espírito, abrir nosso entendimento. Jesus não é um menininho na manjedoura. Jesus não é um ser frágil. Não. Lembramos que ele veio ao mundo como um menino. Como eu falei, Deus trabalha a partir de semente, mas Jesus é o rei do universo, é o rei de todas as pessoas, é o rei da minha vida, da sua vida. Ele é digno de honra, ele é digno de glória, ele é digno de adoração, ele é digno dos presentes. Alguém pode dizer aleluia? E ele sempre será, e a Bíblia diz: então abriram seus tesouros e presentearam com ouro, incenso e mirra. Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer aleluia? Então diga assim comigo: Jesus veio a este mundo cercado de luz. Amém? Então a Bíblia diz que Jesus, ele, no seu nascimento, foi cercado de luz. Aqui é um pouco tempo depois do seu nascimento, ele já estava numa casa, não está mais deitado na manjedoura. Os pastores viram Jesus na manjedoura, não os magos, os sábios do Oriente, eles não viram Jesus deitado na manjedoura. Jesus já estava numa casa, mas a Bíblia diz que quando eles viram o menino, eles não reconheceram apenas como um bebê, reconheceram ele como rei, e deram a eles presente de reis. Ninguém se apresenta diante do rei de mãos vazias. Alguém pode dizer aleluia? Então diga assim comigo: Jesus é o rei da minha vida. Amém. Terceiro ponto: sua apresentação quando o bebê foi cercada de luz. Então, seu nascimento foi cercado de luz, sua chegada entre os homens foi cercada de luz, e sua apresentação quando um bebê foi cercada de luz. Vamos para o Evangelho de novo. Bote aqui para mim Lucas, capítulo 2, verso 22 ao 23. Depois nós vamos para uma outra parte do versículo. Lucas 2, 22, na NVT.
Você está me acompanhando? Diga amém. A Bíblia diz assim: então chegou o tempo da oferta de purificação. Ok? Como era a exigência da lei de Moisés, seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo a quem? Vocês entendem por que nos cultos aqui apresentamos crianças, sim ou não? Não é por religião. É porque a Bíblia ensina que as crianças devem ser apresentadas a quem? Ao Senhor, consagradas ao Senhor. Ok? Aí a Bíblia diz: pois a lei do Senhor dizia, se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Aqui está fazendo a referência à lei de Moisés, à lei do primogênito. Ok. Aí a Bíblia nos diz, vamos saltar alguns versículos. Vai comigo, por favor, verso 25. Por favor, verso 25. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Verso 26. E lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Meu Deus, imagine você viver a vida toda esperando que um dia os seus olhos físicos veriam o Salvador. Porque o Espírito que pairava sobre ele disse: você não vai morrer até que seus olhos vejam a salvação chegar a Israel. E ele estava vivendo a vida dele, não sabia quando isso ia acontecer, mas ele sabia que um dia ia acontecer. Aí o texto diz, verso 27, nesse dia o Espírito o conduziu ao templo. Meu Deus! Alguém pode dizer aleluia? Pense no sincronismo. Irmãos, ouçam bem. Não vou ler aqui o texto, mas Jesus é colocado na manjedoura, ele nasce em Belém, na Judéia, vocês entendem, por causa do censo. Então José e Maria voltam para sua terra natal, e é por isso que Jesus nasce em Belém. Deus usa o censo para levar Maria e José para Belém, para que se cumprisse a profecia. Jesus nasce em Belém. 8 dias depois, Jesus é circuncidado, e porque o anjo disse, vocês colocarão o nome desse menino, porque ele é o ente de Deus, vocês colocarão o nome desse menino de Jesus. É no dia da circuncisão que o nome é colocado. 8 dias depois, o nome de Jesus é colocado Jesus. Ok, aqui pela lei de Moisés, 40 dias depois, o menino era consagrado no templo. A Bíblia diz que no dia em que Jesus seria consagrado no templo, o Espírito leva Simeão para o templo. Vocês entendem o poder disso? Como o Espírito conduz a nossa vida. E ele conduz a nossa vida, meu irmão, para perto de Cristo. O Espírito Santo nunca vai te levar para longe de Jesus. Se você está se distanciando de Jesus, é porque está um outro Espírito atuando na sua vida, que é o Espírito desse mundo. A Bíblia diz que o mundo é inimizade com Deus. Se cada dia você vai se afastando de Deus, o Espírito que está agindo na sua vida é o Espírito do mundo, que a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Do outro lado, toda a verdade para ela. Mas também quando eu sou amigo de Deus, eu me torno inimigo do mundo. Eu não quero mais as coisas do mundo. Então, quando o Espírito conduziu Simeão, ele conduziu Simeão exatamente para perto de Jesus, para o dia em que ele estaria lá. A Bíblia diz, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus, veja, ele ainda era um menino, ao Senhor, como a lei exigia. Continua. Simeão tomou a criança nos braços, meu Deus. Ele tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo, o que ele disse? Soberano Deus, agora podes me levar em paz, pode levar em paz o teu servo como prometeste. Vi a tua salvação, que preparastes para todos os povos. Alguém pode dizer aleluia? Aí a Bíblia diz, olha aqui a luz. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória ao teu povo de Israel. No dia da apresentação de Jesus, ele também estava cercado de luz. De que luz? Da profecia que Simeão trouxe, dizendo, este é a luz
do mundo. Este é a luz da revelação às nações. Ele é a glória do povo de Israel. Esta é a glória de Deus, é a luz da revelação, a luz da palavra. Alguém pode dizer amém? Então, já estou finalizando essa parte aqui. Diga assim comigo, o seu nascimento foi cercado de luz. Diga comigo, a sua chegada entre os homens foi cercada de luz. Diga comigo, e a sua apresentação, quando bebê, foi cercada de luz. Que luz? A Bíblia diz, a luz da revelação, a luz da profecia, a luz da palavra de Deus. E essa luz você tem aí agora em suas mãos. A luz da palavra, nunca se afaste da palavra. Alguém pode dizer aleluia? Então assim, o Espírito de Deus nos conduz para perto de Jesus. E é a palavra, hoje, é esta luz maravilhosa em nossa vida. Alguém pode dizer amém? Alguém pode dizer amém? Então, irmãos, hoje não é uma noite de tristeza, não é uma noite de abatimento, é uma noite de grande alegria. Por quê? Porque Jesus está aqui e Ele quer nascer mais do que numa manjedoura. Ele quer nascer em nosso coração. Ele quer fazer parte da nossa vida. Ele quer fazer o que fez na vida de Simeão. Nos guiar pelo Espírito dEle, nos guiar pela vontade, pela vida dEle. E nos dar uma alegria que o mundo não pode nos dar. Toda alegria que o mundo podia nos dar e que já experimentamos, ela não durou para sempre. É por isso que a gente sempre volta, porque ela nunca satisfaz. É algo que não satisfaz o coração humano, mas no dia em que a gente encontra Jesus, faz igual a Simeão. Simeão disse, Senhor, eu posso até ir para a glória, se você quiser me levar hoje, me leva. Eu já estou feliz, porque eu encontrei a grande riqueza, eu encontrei a grande luz e a grande glória que é Jesus. Alguém pode dizer aleluia? Diga comigo, conhecer Jesus é tudo. Nunca vou esquecer essa frase do Alejandro Bulhon. Conhecer Jesus é tudo, irmãos. Alguém pode dizer amém? Já estou fechando. Deus está te abençoando aqui, diga amém. Bote aqui João 8,12 NVI, por favor. João 8,12 NVI. Põe aqui. A Bíblia diz... Estamos passeando pelo Evangelho, João 8,12, agora estamos em outro texto. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca, mas nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você é essa pessoa. Jesus disse, olha, eu não somente estou cercado de luz. O meu nascimento não somente cercado de luz, a minha chegada não é cercada de luz, a minha apresentação no templo é cercada de luz. Eu mesmo, eu próprio, sou a luz do mundo. Diga comigo, Jesus é a luz do mundo. Mais uma vez, Jesus é a luz do mundo. Agora olha que coisa tremenda. Volte aqui para mim, João capítulo 1, versos 6 e 7. João capítulo 1, versos 6 e 7. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João, verso 7. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Então diga assim comigo, eu sou essa pessoa. Que pessoa você é? Você é a pessoa que vai dar testemunho aos outros da luz de Cristo, para que outros creiam em Jesus. Jesus veio ao mundo como a luz do mundo, para que os homens pudessem crer nele. E qualquer um que crê em Jesus está salvo. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Então, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, obviamente, não nasceu em dezembro. Mas também nós não sabemos a data. Se formos pegar como é que eu poderia dizer, as pistas deixadas nos evangelhos e na história, há uma linha em que, se caminharmos como Jesus sendo o Cordeiro de Deus, Jesus teria que ter nascido pelo menos 3 meses antes da Páscoa, para que um ano depois, como era na época dos sacerdotes, quando um cordeiro nascia, um ano depois ele teria que ser sacrificado. Então, se você seguir essa linha, Jesus teria que ter nascido 3 meses antes da Páscoa, para ele representar o cordeiro que seria sacrificado. Se você segue a linha
de que Jesus é o Emanuel, então Jesus nasceu na festa de tabernáculo, porque tabernáculo significa montar uma tenda. E quando a Bíblia chama Jesus de Emanuel, é o Deus que armou uma tenda entre nós. Não há uma data na Bíblia de quando Jesus nasceu, mas a Bíblia diz claramente que Jesus nasceu, ele pisou no palco da história, viveu entre homens históricos, mas mais do que ser um personagem na história, Jesus é o Salvador da nossa vida. E Ele quer não só salvar a nossa vida, mas nos usar para salvar a vida de outros. Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer aleluia? Então diga comigo, o Natal é a festa da oportunidade. Por quê? Porque é uma noite no mundo inteiro em que as pessoas param para ouvir falar de Jesus. Irmãos, se você pegar o mapa mundi, só os países que perseguem o cristianismo não comemoram o Natal. Só. Os únicos países no mundo inteiro que não comemoram o Natal são os países que perseguem o cristianismo. Todos os países no mundo inteiro comemoram o Natal. É uma noite em que todo mundo... Não há ninguém que nessa noite não pare para ouvir falar sobre o nascimento de Jesus. E é uma oportunidade de Jesus levar a sua luz através da nossa vida. Nós somos instrumentos para levar a luz de Jesus a outras pessoas. É a noite da oportunidade. Alguém pode dizer amém? Que oportunidade da pessoa ouvir sobre Jesus e crer para a sua salvação. Amém? Ok, então tendo dito isso, eu quero convidar vocês a assistirem comigo aqui agora um vídeo. Vamos aplaudir Jesus. Pode manter as luzes apagadas, por favor. Nós vamos encerrar o culto anunciando que nós não somos a luz do mundo. Jesus é, mas nós podemos levar essa luz ao mundo. E quando estiverem dispostos a fazer isso, eu vou pedir que você vai ficando de pé, acenda a luz da sua lanterna, e nós vamos fazer essa declaração essa noite, de que nós vamos levar essa luz para outras pessoas. Então, vá ligando a lanterna do seu celular, e nós vamos fazer essa declaração de que nós vamos levar essa luz para mais alguém. Amém? Vamos fazer essa declaração. Querido Senhor Jesus, obrigado por esta noite. Queremos te agradecer pelo Senhor ter vindo a este mundo para salvar um pecador como eu, para perdoar a multidão dos meus pecados. Obrigado, Jesus, porque tua palavra diz que o povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Tu és esta luz maravilhosa, Jesus, que dissipa as trevas. E as trevas não podem lhe resistir. Basta uma única luz para desfazer todas as trevas.
Desfaz as trevas do nosso coração, da nossa mente. Desfaz as trevas à nossa volta, para que possamos ser estes mensageiros que carregam a luz. Que eu possa levar essa luz para mais alguém, Jesus. Aqui está a minha vida. Que eu possa levar a tua luz para mais alguém. Que eu cante do seu nome, que eu leve a sua palavra, que eu leve o seu evangelho, as boas notícias para mais alguém. Para a glória do teu nome, Jesus. Vamos declarar junto. Adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, maravilhoso para mim. Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente tão maravilhoso. Só igreja, vim para adorar-te. Eu nunca saberei. Levanta a voz e diga. Eu nunca saberei que o preço dos meus pecados vale. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. vim. Vim para adorar-te, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Obrigado, Senhor Jesus, pela luz que brilha no meio das trevas. Obrigado pela luz que dissipa as trevas. E obrigado pela luz da vida que nos alcançou. A tua luz nos alcançou, a luz da vida. E hoje temos vida eterna em teu nome. Que essa luz entre na nossa casa, na nossa família. Salve nossos filhos. Salve a nosso marido, esposa. Salve a nossa casa inteira. Que a tua luz brilhe, Jesus. Que ninguém na nossa casa ame mais as trevas do que a luz. Que ninguém, todos na nossa casa, amem a Jesus, a luz do mundo. Amém e amém. Alguém pode dizer aleluia? Vamos aplaudir forte a Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Amém. Então, nós vamos, antes de irmos para casa, nós vamos entregar nossas ofertas. Nós vamos plantar uma semente no altar de Deus. E vamos fazer isso antes de irmos para casa. Então, se você tem sua oferta, seu dízimo, traga. Vamos plantar uma semente nessa noite festiva, antes de irmos para casa, em nome de Jesus. Então, vamos plantar uma semente, vamos adorar o Senhor com os ministros de louvor e vamos apresentar nossa oferta diante de Deus antes de irmos para casa. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti.
Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra quê? Só pra te adorar E fazer e fazer teu nome grande e te dar e te dar o louvor devido. estamos. Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia! Gente, esta canção, ela representa o que há de melhor no Evangelho. Gente, como essa música é maravilhosa. Traz uma alegria assim, aquela... É a música do primeiro amor, é a música do começo da vida cristã. Essa música é maravilhosa. Deus do céu, que bênção. Quantos foram abençoados essa noite? Amém. Então nós vamos carregar essa luz. Lembre-se, o Natal é uma festa de oportunidade da gente levar o Evangelho para mais alguém. Publica a mensagem, manda um versículo. Antes de você desejar um Feliz Natal para alguém, publica uma palavra, um versículo bíblico, manda uma mensagem evangelística, plante esta luz em mais alguém. Irmãos, a gente não sabe quem é a próxima pessoa que Jesus está chamando, mas nós podemos espalhar a mensagem em nome de Jesus. Amém? Levante suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja hoje na sua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Um beijo no coração e que a graça esteja com vocês. Nos vemos domingo às 9 da manhã. Deus abençoe. Feliz Natal para todos. Jesus, a verdadeira luz do mundo. Amém.